Boa tarde, pessoal. Como eu disse mais cedo, que ia tentar, entrar em contato com pessoas que entendem sobre o assunto e que podem vir, ajudar aqui a gente a entender o que está acontecendo. Eu convidei o analista político Bernardo Monteiro, do perfil O Analista Político, para participar da live. Eu vou aqui convidá-lo. Cachorro latindo. Hoje ele decidiu que é um dia de brigar. Tudo bom, Elaine? Oi, bem-vindo, Bernardo. Obrigado. Pode se apresentar para o pessoal, fique à vontade, a casa é nossa. Obrigado. Boa tarde para todo mundo. Eu formado pós-graduado em Relações Internacionais. Tenho bastante experiência também na área de análise institucional, convidado a dar uma aula também na UFRJ. E hoje a gente acompanha esse momento aí difícil, complexo, muitas camadas para entender e espero que a gente consiga destrinchar algumas coisas aí que estão acontecendo. É importante. Eu convidei aqui também o Luiz Gustavo, que é do perfil RI na Veia, que gostaria de falar um pouquinho sobre a situação da Rússia e explicar um pouquinho o que está acontecendo para a gente. Deixa eu ver só se ele conseguiu logar. Perfeito. A gente tem conseguido Bom, por aí. Está chegando aí? acredito que sim. Não consegui ainda ter uma retorno dele, mas vamos aguardar, né? Que ele deve estar subindo. Vamos começar um pouquinho a conversar sobre o que está acontecendo, né? Hoje tem pronunciamento do Trump, teve do Biden, e o cenário internacional está uma loucura, tá? Uma instabilidade generalizada. Sem dúvida. Sem dúvida. Não é novidade, né? Tem as tensões na região da fronteira da Rússia com a Ucrânia já vinham uma escalada já desde o início do ano. Na verdade, até antes disso, mas mais tensão desde o início do ano. Não é nenhuma novidade que isso tenha acontecido, né? Talvez para algumas pessoas, e até a crítica que eu faço, que algumas pessoas, parte da mídia, têm tratado isso de forma muito simplista, de forma muito simples, como uma questão apenas ligada a um avanço da OTAN, tentativa da Ucrânia querer estar dentro da OTAN, de fazer parte da OTAN, quando não é. Há camadas por trás disso, muitas camadas conjuntas aí, que fazem com que a Federação Russa, a Rússia, né, Putin, tomem essa liberdade, tomem essa atitude e extremamente calculada do ponto de vista eleitoral político. Não há nada pretende. Você tem uma coisa que Putin e a Rússia não são, para nós que somos relações nacionais, é algo despretensioso e impossível. Né? Putin é um líder global que, não só no seu currículo pessoal e profissional, como diz a gente da KGB, enfim, até como a sua atuação como presidente da Rússia, sempre mostrou ser um estudioso, um líder muito inteligente nas relações internacionais, com mapas geopolíticos. Então, nada do que Putin faz é de modo muito impossível. Sempre tem muita estratégia e muito pensamento inteligente por trás. Acho que só isso aí já mostra que talvez não seja tão simples quanto muitas têm divulgado, como muitas têm falado. É verdade, eu concordo. No cenário internacional, no geral, a gente tem sempre uma premeditação muito estudada antes de qualquer atitude. E essa atitude vem se anunciando há um longo tempo, mas a gente ainda
não tinha visto uma repercussão bélica da situação. Sem dúvida. É importante lembrar que a última grande crise, né, que nós tivemos aqui na região até foi a própria anexação da Crimeia, que era o território quase Estado da Ucrânia e Rússia, mas ainda pertencente, né, à Ucrânia, e a Rússia atuando de maneira um pouco parecida com o que foi agora na Ucrânia, também invadiu e anexou a Crimeia como parte do seu território. Então, a Crimeia fica ali a sudeste da Ucrânia, mas também tem um mapa, já é parte do território russo, né? Então, eu acho que isso aí já mostra um pouquinho do que a gente tem. Oi, pessoal, aqui é o Gustavo, fundador da RI na Veia, veio conversar um pouquinho com a gente, ele entrou em contato querendo, né, dialogar sobre o que está acontecendo aí na situação do país, da Rússia e da Ucrânia, e vemos que tem um cenário muito acirrado há um bom tempo, e agora as tensões aumentaram. O que vocês têm a comentar sobre o assunto, assim? Quer começar? Não, Eu ia me apresentar, desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, pessoal. Estou ainda apanhando um pouco aqui das lives do Instagram. Acho que a Ilana já deve ter dado um briefing, né? Mas eu tenho aqui a página que é a RI na Veia, então um dos objetivos meus é meio que desenvolver esse diálogo, a gente poder fazer essas conversas, né? Promover um diálogo que traga crítica, que traga soluções, que proponha novas soluções, novos caminhos ali para a gente explorar. E esse é um assunto que já está muito em evidência, né? E aí o mercado de relações internacionais é cada vez mais nichado, e essas nossas conversas aqui são essenciais para poder propor o debate, né? Então, com R na Veia, eu tento também trazer um pouco desse conteúdo, e acho que a parceria com vocês vai ser essencial, e acho que desde já, nesse primeiro contato, a gente vai fazer muitas outras, né, como collabs, e o assunto vai render muito ainda, e aqui a gente vai poder fazer um overview hoje do que vem acontecendo. Primeiramente, obrigado pelo convite, e é isso. Agora, em relação ao que eu venho observando, né, eu gosto muito de estudar, né, essa questão do Putin, porque ele tem uma mentalidade muito expansionista, né, em século XXI, que é totalmente absurda, né, meio estranha, porque hoje em dia você pega os grandes players, né, como a China, e ela tem uma influência econômica muito grande, ela tem um apoio geopolítico, mas ela não vem tentando fazer anexações territoriais, né, e tal. Agora sim, um pouco ela vem com essas questões como Taiwan, né, que é um grande exemplo, mas em geral ela tem um domínio geopolítico que nos prende ali nessas questões. E o Putin, nas oportunidades que a gente teve, né, ultimamente de Tbilisi, lá em 2003, 2004, depois na Crimeia, né, a anexação, a gente sempre pode ver o mesmo tipo de comportamento dele, é um comportamento reativo, é um comportamento frio e calculista, né? Então, eu analisando assim, de forma bem, não pessimista, mas realista, eu vejo que o papel do Ocidente aqui agora dois pontos, né, importantes, três, na verdade. Um que é imaginar o quanto que os Estados Unidos está disposto, né, por essa guerra, provável guerra, ou um conflito, e o que ele também vai fazer, né, qual o papel do Biden ali, que ainda está tateando ali com o governo, e uma crise interna também. A gente já teve os exemplos de agora, né, dele tirar algumas tropas, teve também a questão do Afeganistão. Um segundo exemplo é a Alemanha. A gente teve uma troca de líder de Estado de 15 anos, né, que a Merkel estava no poder, e hoje o Scholz já vem fazendo um trabalho que tem algumas diferenças, e a Rússia é a principal fornecedora de gás hoje, né, da Alemanha. E o terceiro é o papel dos players ali em volta, ali, né, tanto aqueles que estão mais abaixo da Rússia, que tem Tudoão ali, né, Azerbaijão, Cazaquistão, e também quem está mais ao leste, né, da Polônia em diante, do medo dessa expansão e dessa propagação cada vez maior da Rússia. Então, eu acho que tem algumas questões que a gente precisa
talvez aqui levantar a bola, dar mais uma atenção, que a gente vai conseguir entender um pouco melhor o que o Putin está desenhando aí. E a grande questão também do papel de como que essas alianças em geral vão fazer efeito, né? Então, desde a OTAN e alguns outros organismos aí internacionais que trabalham para poder frear, né, e criar um equilíbrio de poder aí. Sim. Pode comentar um pouquinho para a gente, Bernardo, sobre o assunto também? Aproveitar aqui, boa tarde pessoal aqui, a Irani também chegou por aí, também estarei participando de outros lives hoje, em tema, como foi dito aqui, extremamente complexo, mas como muito bem observou Pode comentar um companheiro aqui, não há nada de impulsivo, né? O Putin, que tem uma coisa que eu mencionei antes, uma coisa que não é impulsivo, é um estrategista, é um calculista, é um cara que, até pela sua carreira, pelo seu traço profissional, como ex-agente da KGB, sabe muito bem, entende muito bem o tabuleiro geopolítico do mundo e, melhor ainda, da região ali, né? Então, a gente tem algumas questões que eu acho que esses são os pontos que foram levantados aqui que eu acho que a mídia, às vezes, não dá tanta atenção. Um dos que eu acho que faz citado aqui é a troca de governo, né, da Alemanha. A Merkel é sabida, ela era a única interlocutora do Putin para a Europa, né? Ela conseguia balancear as relações internacionais entre a diplomacia russa, entre o Kremlin e o resto da União Europeia e o resto do Ocidente. A Merkel era o fiel da balança dessa estratégia de paz meio tática entre o Ocidente europeu e a Rússia. E com a saída da Merkel, a gente tem uma conjuntura ali, até com a eleição de governos com a Bielorrússia, a Hungria, que são muito mais alinhados ao pensamento de Putin, um governo mais radical à extrema-direita, a gente tem alguns pensamentos que favorecem o Putin a tomar esse tipo de ação. É bem lembrado também que, não só no início desse século, mas também na Península da Crimeia, já houve uma anexação, já houve uma ação expansionista da Rússia, e um fato que eu também acho muito importante que a gente entenda que o primeiro momento, né, antes da invasão que aconteceu de madrugada, foi a declaração das regiões ali do Donbas, né, que é bem a fronteirinha entre a Rússia e a Ucrânia, onde está situado Donetsk, que é uma das grandes cidades da Ucrânia, que já haviam uma presença maciça de separatistas russos e que a população se identificava em boa parte como uma população russa, né, por questões culturais e por outras questões. Tanto que quando essa declaração foi feita de entender que aquela região era independente, muitos refugiados não foram para dentro do território ucraniano e se cruzaram a fronteira com a Rússia. Um movimento quase que se entender como pertencente a essa nação russa, a Federação Russa. Então, isso dá a entender também um pouco o quantas camadas a gente tem para analisar, e não só uma simples tentativa de a Ucrânia querer entrar para a OTAN para se proteger da Rússia. É muito simplista o mapa geopolítico da região. Não há espaço para a Rússia se mexer muito se não for para o Ocidente, se não for para a Europa. A Rússia tem ao sul a China, como bem lembrado, que é um player muito maior do que ela, e que tem aliança, tem um comprometimento diplomático interessante entre os dois, ou seja, não há uma possibilidade de a Rússia se mexer para o seu sul ali, né, para a fronteira com a China, qualquer coisa do tipo. Então sobra realmente, às vezes, a Rússia soviética, como mencionado, Azerbaijão, Cazaquistão, Ucrânia, a própria Bielorrússia. A Ucrânia tem uma coisa de especial. Eu acho que pode desmiuçar um pouco mais o porquê a Ucrânia e não o outro, mas eu acho que aí é que está, talvez, o fim da questão. Eu queria muito também saber a opinião do nosso colega aqui sobre essa motivação pela Ucrânia, né? Como é que ele tem visto isso. E essa questão do gás, que é muito importante para a Europa, que eu acho que muita gente apostou que isso seria uma cartada para que não houvesse esse tipo de ação, né? E o gás
seria o que seguraria algum tipo de ação ali. E eu não sei bem até que ponto a gente pode analisar esse ponto. Legal. Eu acho que eu assino embaixo com o que o Bernardo falou. Acho que em relação ao que o papel, né, dos grandes outros players, inclusive a China, que eu queria também depois dar uma atenção maior. E respondendo a pergunta do Bernardo, eu creio que o papel da Ucrânia é uma questão cultural e uma questão cultural histórica, né, e uma questão também econômica. Econômica desse ponto de vista das reservas, né, que a Ucrânia tem, e histórica do ponto de vista que até hoje a Ucrânia, aliás, o território, né, da União Soviética em geral, ele ainda é uma ideia do Putin de querer reanexar e recriar todo aquele território. Um grande exemplo disso, ao meu ver, foi quando ele recentemente voltou com o hino da União Soviética, né? E entendendo também melhor como que deu errado das outras vezes e como que ele quer não repetir o mesmo erro, quer avançar novamente. E uma outra questão, né, também, ainda falando do Putin, sem entrar na questão da Ucrânia, de que em alguns anos ele já passa a estar em anos no mandato, o que é extremamente preocupante, e que a gente pega um país que tem uma eleição que ele veio da eleição do Yeltsin, lá por volta de 2000, passou 2 eleições, ele foi para o papel de primeiro-ministro, que era um papel tampão, né, que na verdade ele ainda era o chefe, e ele voltou agora para um mandato com poderes infinitos e que ele tem total controle sobre a Duma, né, e o órgão também lá no Russo, e ele tem um controle sobre o primeiro-ministro, tem um controle sobre a oposição também, então larga a vantagem dele lá, e aí dentro da Ucrânia, né, eu vejo alguns problemas. Eu vejo primeiro que tem grupos lá dentro, né, a questão do terrorismo, como o Bernardo até levantou um pouquinho, mas também a questão histórica, né, então tem alguns próprios grupos lá dentro que estão tendo essa própria briga porque eles se sentem pertencentes, né, ao território russo e veem que de certa maneira vão ganhar mais com isso, né, e aí os países em volta ali também já começam a se preocupar porque a expansão é muito rápida, né, então se há quem fala já hoje, pelas informações que a gente tem, que a Rússia tem capacidade de chegar em Kiev, que já é muito mais distante, é o centro, é a capital, o quanto que ela não vai afetar os países em volta, né? E aí a gente sabe que hoje em dia a Europa ela não tem mais a mesma proteção, e até por isso que era muito preocupante, né, quando se diziam das tropas que o Trump, né, iria tirar, né, das diversas regiões, seja na Coreia do Sul. Acho que os Estados Unidos têm um contingente que passava de 1 milhão de pessoas ao redor do mundo, e inclusive, né, citando em grande parte ali a Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha hoje ela é um país que ela ficou devastada depois da Segunda Guerra, e ela virou um leão sem dentes, mas que é uma grande economia, que sustenta a Europa, né, a orquestra ali, junto com a França e junto com o Reino Unido. Só que com a saída do Reino Unido do Brexit, né, ficou muito centralizado entre ela e a França. Então, por isso que as duas são os grandes players, né, nessa grande conversa aí que está havendo. Tanto que o Macron foi o designado para fazer as resoluções de paz, né, com o Putin, e pelo lado da Alemanha de que ela é o grande, é o centro da Europa hoje e é quem consegue manter, né, ela junta hoje. Então, desde a crise lá que a gente teve alguns anos atrás, ela é quem consegue manter de pé a economia. E aí, diretamente afetando o Ocidente, né, algumas outras questões. Até agora a gente viu também um aumento exponencial aí do barril de petróleo e tal. Mas dentro da Ucrânia, eu acho que são essas duas questões, só para resumir aqui, que eu estou muito tempo, pessoal. Eu acho que é a questão histórica, né? A gente teve ali também na fronteira ali o massacre de Holodomor, algumas outras questões ali que até hoje, né, são grandes rusgas ali dos dois povos. A gente teve a questão do território ser estratégico, porque, querendo ou não, é uma saída para o mar, um avanço maior à Europa, que a Rússia tem, e hoje a gente sabe que a parte à direita é muito distante, né, Vladivostok, Sibéria, não tem para onde avançar, como o Bernardo falou, então só tem esse caminho, né, e aí junto a gente tem o apoio, né, financeiro que a China tem hoje para numa eventual crise de sanções, né, série de sanções aí por parte dos Estados Unidos, a Rússia vai estar munida, né, vai conseguir
vai sofrer alguns danos? Vai, mas vai conseguir se proteger porque a comunidade internacional também não está tendo condições de manter isso, né? E aí, só um último adendo, eu até estava lendo um pouquinho melhor sobre isso hoje. A Ucrânia ela tinha algumas bombas atômicas junto com a Bielorrússia, né, junto com alguns outros países. Ela tinha algumas armas nucleares para a criação de bomba atômica, etc. E ela fez uma entrega, né, durante esse período de fim de União Soviética para cá. E quando ela fez essa transição com muita resistência, né, ela meio que assinou um tratado ali de cavalheiros ali, dizendo que a Rússia poderia ou deveria cuidar da soberania da Ucrânia. Então, ele, de certa maneira, está tentando reivindicar da melhor maneira diplomática, ou seja, ele cria uma guerra híbrida dentro da Ucrânia, faz a Ucrânia vir em direção a ele, e no momento mais oportuno ele coloca como se fosse um contra-ataque, né, vamos dizer assim. Então é uma visão geopolítica que ele está tentando criar um xadrez ali, né, de geopolítica ali. Então, eu acho que são essas questões aí em relação à Ucrânia. Elaine, quer acrescentar alguma coisa, Elaine? Por favor. Eu tô só aqui acompanhando as notícias aqui. Tá um caos, né? E quanto mais você lê sobre o assunto, pior fica. Comentando sobre a questão nuclear, é interessante você ter abordado, porque eles estavam tendo um conflito há poucos minutos lá na região de Chernobyl, Sim. e a Rússia conseguiu tomar o local, e agora eles estão sob controle da Rússia. A região de Chernobyl inteira está sob controle russo. Está tendo, né, retaliações pela Ucrânia, mas é muito dispar, né? É uma situação muito desigual. Assim, a Rússia é uma das grandes potências nucleares. E a Ucrânia, tadinha, está começando ainda, né? Tá dando oi dela ainda no cenário internacional. Sim, militarmente não há um comparativo praticamente. Né? Como você falou, uma disparidade enorme. Chega a ser, em alguns aspectos, mais de 10 vezes o contingente ou meios militares da Rússia em comparação à Ucrânia. Então, a gente sabia que se isso acontecesse, a Ucrânia pouco teria a fazer sozinha, militarmente falando. Então, não é uma surpresa, pelo menos para mim, que em pouco tempo a Rússia tome por completo o território da Ucrânia. Talvez parte ou outra, um pouco menos importante em termos de população, mas a capital Kiev já foi alvo de bombardeio. Então, a região onde fica a usina de Chernobyl já foi tomada e controlada pelo exército russo. Então, o ataque foi totalmente planejado, totalmente orquestrado de 3 frentes, 3 dias. Não há realmente uma questão militar que a Ucrânia pudesse fazer se não houver, pelo menos, uma ajuda ocidental, principalmente da OTAN. Antes de entrar nesse ponto, apenas para a gente amarrar esse contexto todo, eu acredito que é exatamente isso. Assim, né? A aliança que a Rússia tem com a China, ela dá um salvo-conduto muito grande para a Rússia poder fazer esse tipo de movimento. E aí, de novo, eu trago a questão de mas por que agora? Né? Por que foi agora, não foi antes? Por que não continuou a partir da Península da Crimeia? E aí o que foi trazido aqui é que é uma estratégia muito característica do Putin, muito característica da Rússia, que é a estratégia de trazer o seu inimigo para perto com o argumento de estar se defendendo. Né? O false flag ou um ataque falso ali. Claro que existem separatistas muito terroristas ali na região, mas a estratégia de dizer que a Rússia queria a Crimeia de volta e a Ucrânia queria a Crimeia de volta e que essa população se entendia como russa e toda a região ali se entendia muito mais próximo e próspera à Rússia. Tudo faz uma narrativa e um diálogo de que a Ucrânia estaria se preparando para tomar a Crimeia de volta ou qualquer ação que prejudicasse
E como bem comentado aqui por nós, a Rússia não tem muito para onde se expandir, é o único espaço que ela tem. E historicamente, sabidamente, que a Rússia necessita de uma saída para o mar mais, com mais confiança, mais consolidada, né? Isso, obviamente, daria com o território da Ucrânia. A Rússia já tem relações muito bem solidificadas com o Azerbaijão, por exemplo, que seriam uma questão importante, apesar de um conflito ali na Armênia, mas ali existe uma questão muito bem já orquestrada. E a saída para o mar pela Ucrânia, né, pensando ali, utilizando a saída de Istambul, da Turquia, seria o sonho realmente do Putin, lembrando, como nosso amigo aqui lembrou, que mais alguns anos Putin passa a ser o maior, mais tempo ficou no poder à frente da Rússia, e isso a gente sabe que para a cultura, para a história, para o peso que tem dentro da Rússia é extremamente importante, né? Isso cancela cada vez mais o poder de decisão, de expansão do Putin. A minha pergunta, e até já passando a palavra, pararemos na Ucrânia? Será que o objetivo é só a Ucrânia? Ou será que há realmente um plano maior e outras áreas para serem trazendo uma União Soviética aí 2.0, podemos dizer? É uma pergunta bem capciosa. E eu realmente não sei informar, mas o fato de que a Rússia está atacando a Ucrânia com muita intensidade, ele realmente está. Aqui, segundo o Interfax, né, que é uma agência russa de notícias, são 83 alvos na Ucrânia até agora. E a tendência é que aumente, né, porque a Ucrânia não tem como literalmente se defender. Então, se ninguém interferir, vai ser uma tomada russa assim, histórica. Mas se interferirem também, teremos grandes problemas com uma questão de instabilidade internacional ainda maior, né? Porque temos players bem grandes aí que podem se ofender, vamos colocar assim, com essa invasão russa, que podem tentar retalhar. Os Estados Unidos já deixou bem claro que não está gostando da situação, pode vir a interferir. O Reino Unido também. O Reino Unido, por enquanto, está tentando orquestrar sanções, né, contra a Rússia, tentando pará-la de maneira econômica, o que eu acho que não vai fazer tanta diferença, porque, com certeza, isso é um ataque premeditado, ele já estava se preparando para isso, tanto que ele tem outras linhas, né, de conversa, ali, outros parceiros, né, fora do cenário europeu. Mas eu realmente não sei se a Rússia vai parar na Ucrânia. E tem duas outras questões também que eu queria acrescentar aqui, pessoal, que é, primeiro, a região toda ali em volta é muito bélica, né, se a gente para pensar. Eu estava até lendo aqui as minhas antigas matérias aqui da página da Rina Veia, a gente teve uma tensão em Belarus e a Polônia, que acho que foi aproximadamente 3 meses. A gente teve a crise em Belarus o ano passado inteiro, que o Lukashenko está há mais de 20 anos no poder, ele é um grande boneco, né, do Putin ali na movimentação ali, inclusive a oposição também lá sofreu os mesmos processos que na Rússia. Você tem o Cazaquistão, que recentemente também teve alguns problemas. Então a região inteira é muito bélica, que faz a gente só chegar a uma conclusão. Qual que é a influência da Rússia nesses países e como que ela faz essa guerra híbrida de causar discórdias, narrativas e crises internas, né, guerras civis, porque a gente lembra muito bem que na Crimeia o presidente chegou a ser deposto, né, ele conseguiu fazer a anexação justamente num período muito delicado, né, do país. E a outra grande questão, já entrando novamente na China, né, é como que os outros países vão aproveitar, né, um momento, né, de guerra, caso venha a aumentar essas tensões, porque já aumentaram, né, para poder também criar suas reivindicações. Então, hoje eu estava lendo bastante
sobre essa questão dos aviões, né, que estão invadindo Taiwan, provavelmente chineses, e também a gente tem outras grandes questões que podem surgir, né, por exemplo, a gente tem um choque muito grande nos últimos meses de Índia com China, né, ali na região do Himalaia, principalmente, tem uma disputa muito grande. A gente tem o Paquistão, que é um player que está ali no meio e que ele tem uma bomba atômica, né, e a gente tem também ali a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que é sempre um conflito que até hoje não tem uma resolução, né. Então, hoje você tem Israel, os dois grandes do Conselho de Segurança, né, França e Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, Paquistão, Irã, Paquistão, Índia e acho que a China, que tem bomba atômica, né? Então, vários países que podem criar um problema muito grande, né? E ficar nesse jogo de todos contra todos. E acho que, diferentemente de uma Segunda Guerra Mundial, hoje a gente não sabe, não tem eixos tão bem definidos assim, né? Porque os interesses estão de ambos os lados. Então, por exemplo, voltando na questão da Alemanha, a Alemanha não se posicionou firmemente até agora. Por quê? Porque, querendo ou não, dos dois lados ela vai perder muito, né? Ela tem uma proximidade, querendo ou não, ali com a Rússia em algumas questões, principalmente econômica, e ela também não quer perder o apoio, né, militar e econômico americano, que é o grande impulsionador da Europa, né, nos últimos anos. Então, eu vejo que hoje você tem muito esse apoio dos países, né, orientais, né, e essas disputas, né, cada vez maiores aí, e eles tendo cada vez mais munição e econômica e militar, seja no soft power ou no hard, e a gente tem uma última grande questão que é o nosso posicionamento, né, o Brasil também acho que é um ponto interessante, queria ouvir também a opinião do Bernardo. Eu acho que a ida a Rússia recentemente foi um perigo para a gente, porque não diretamente pela nossa ideologia atual do presidente e tal, né, porque acho que isso ele tem as questões e tal do Itamaraty, mas o Brasil agora está sendo cobrado, né, pelo o Itamaraty está sendo cobrado pela comunidade internacional para dar uma resposta efetiva. E aí, vocês estão apoiando a guerra? Vocês estão apoiando um país como esse? Então, não é que a gente, por exemplo, esteja tirando e deixando de ser parceiro comercial, mas apoiar uma guerra, né, tá do mesmo lado que o Putin é muito complicado. E aí também, né, analisar como que o Ocidente, né, começou a ver a gente como um aliado, né, da Rússia, porque querendo ou não, foi a última viagem que a gente fez lá, né? O último grande player, que é sozinho na Latam, né? A gente descendo dos Estados Unidos, a gente é o grande motriz aqui, né? A grande força aqui que alavanca a economia e que está presente em todas as questões, né? BRICS, Conselho de Segurança, agora que a gente é um membro, um membro não definitivo, né? Um membro rotativo, perdão. Obrigado, Anne. Então, qual que é a movimentação do Brasil, né? Eu também queria ouvir a opinião de vocês aí. Muitas Biden perguntas boas surgindo na live hoje. Hã? Tem muitas perguntas boas surgindo aqui na live hoje. Opa, vamos a ela. Questões assim que o mundo quer saber, literalmente. O BRICS vai ser cobrado. Vamos ter cobrança mesmo dos países, né, por causa da viagem do Jair Bolsonaro. Mas a gente até agora só teve o pronunciamento do vice-presidente. O presidente não falou nada. E, particularmente, eu espero que ele não faça nenhuma besteira, né? Não cometa nenhum equívoco, porque será muito, muito prejudicial ao Brasil. Sem dúvida. Antes de entrar nas questões mais futuras, né, passando para frente, de fato, eu não sei. Eu acredito que para alguns países da região, a Rússia já tem uma relação muito bem consolidada e não teria necessidade maior de gerar uma instabilidade na região. Há exemplos do Azerbaijão, a Bielorrússia, Cazaquistão, a Moldávia, né, agora é a Moldávia e a Moldávia do Sul, né? Então, ali há um consenso, há uma questão mais bem resolvida do ponto de vista da geopolítica e das relações internacionais, então não vejo que a Rússia esteja
Ucrânia era um problema muito sério para a Rússia, porque as ascensões e aspirações da Ucrânia de protegerem cada vez mais os avanços, depois, principalmente da anexação da Península da Crimeia, se tornaram um problema para o Putin, né? Uma preocupação real, porque, afinal de contas, seria a principal rota de entrada de um possível ataque ou uma possível defesa militar da OTAN. Então, esse movimento da Ucrânia também provoca uma resposta do Putin e da Rússia, mas a gente precisa entender também que há um jogo político e diplomático, como foi trazido aqui. O fato da Alemanha a Merkel ter saído da liderança da Alemanha e da liderança da União Europeia, que isso é um fato, modifica e permite muito espaço de ação a Putin, porque não há um diálogo com nenhum desses outros líderes. O Macron foi designado para ser uma espécie de interlocutor, mas não há nenhuma ligação, nenhuma sinergia entre o Macron e o Putin. Então, o Putin praticamente recebeu o Macron num ato quase que favor, né? Então, não há nada que nenhum líder da Europa que possa realmente bater de frente ou mesmo alguma questão diplomática, de fato, a ser conversado. Para falar do Brasil, para falar do Bolsonaro, eu acredito, na minha análise, né, até compartilhei com algumas pessoas isso, que a ida do presidente Bolsonaro à Rússia tem muito mais a ver com uma negação do Biden de recebê-lo do que qualquer outro movimento paralelo a isso. É muito mais uma narrativa do tipo, olha, eu sou importante e se o Biden não quer me receber porque ele é contrário e a gente não tem o mesmo pensamento no entendimento brasileiro do presidente, então ele foi à Rússia no momento em que as câmeras estão voltadas para lá. Bom, assim, sempre trazer essa questão de que Bolsonaro e as câmeras, Bolsonaro e a imagem são questões que não se separam. Então, a ida dele nesse momento é propícia para ele, nesse ponto de vista, para dizer que, olha, se o Biden não quer me receber, então o rival dele pode me receber. Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, a conta chega, né? E como falado aqui, seremos cobrados por isso. Aí nós tivemos uma posição. Biden fala agora nos Estados Unidos, né? A declaração estava marcada para mais cedo, agora está falando nesse momento agora aos americanos. E eu acho que o Bolsonaro vai se pronunciar exatamente em cima desse pronunciamento. A gente precisa ver o que o Biden está falando. E para falar de futuro, aí apenas uma análise, muita ciência por trás, mas uma análise que eu acredito que não vai haver nenhuma resposta militar dentro da Ucrânia. Não sei se vocês compartilham da mesma ideia, mas eu acho que não vai haver nenhuma resposta militar dentro da Ucrânia. Por inúmeros fatores, né? O principal deles, a questão nuclear, que é um receio de que, em pleno século XXI, 2022, a gente vê o Putin fazendo o movimento que faz, não seria nenhuma surpresa que ele utilizasse uma arma nuclear como iniciar uma terceira guerra mundial. Então, também não acredito que vai acontecer. E esse outro ponto que foi trazido aqui pelo colega, que a China é o salvo-conduto da Rússia, economicamente falando. Então, se muita gente fala, mas a Rússia invadindo a Ucrânia, ela vai sofrer sanções, e aí, economicamente, ela já é frágil, vai ficar mais frágil ainda. Mas ela tem um parceiro comercial que hoje é o principal player econômico do planeta e que está totalmente alinhado aos interesses russos. Ou seja, não seria muita surpresa se a Rússia não sofresse tanto com qualquer tipo de sanção ou política de embargo econômico que já vem acontecendo. E que, de novo, muito bem observado aqui, a Alemanha não fez. Né? O máximo que a Alemanha chegou foi dizer que suspendeu a construção final, a parte final da construção do segundo gasoduto ali pelo mar Báltico, né? Que levaria o gás até a Europa, principalmente a Alemanha. Então, eu não vejo uma movimentação, eu vejo que isso a Rússia
só vai se consolidar dentro da Ucrânia dentro de pouco tempo, vai ser algo que não vai demorar muito, vai trazer danos irreversíveis ao povo ucraniano, danos irreversíveis à população, aos civis, enfim, a toda a estrutura ali da Ucrânia. Mas eu acredito que o movimento que vai ocorrer vai ser mais ou menos parecido com o que ocorreu na Crimeia. O presidente foi deposto, foi convocado um referendo na Crimeia, onde o povo da Crimeia, aí com todas as aspas, né, de eleições, de influências da Rússia, etc. Mas o povo da Crimeia votou por ser Rússia, né? Então optou por fazer parte da Rússia. Eu acho que isso vai ocorrer na Ucrânia também. Se não na sua totalidade, mas em 2/3 do território, incluindo a capital Kiev. Eu acho que é isso que a gente pode ver no futuro. Não vejo a gente tendo uma resposta militarizada na região da Ucrânia, principalmente pelo custeio nuclear, né? Eu acho que isso aí é a regra que vale na Guerra Fria, permanece valendo até os dias de hoje. É verdade, eu tinha até feito um post no Stories pessoal ontem perguntando o que o pessoal achava, se ia ser uma Guerra Fria 2.0 ou se ia chegar às vias de fato de Terceira Guerra Mundial. Óbvio que ninguém estava esperando por uma ação tão extensa, né, por parte da Rússia, mas já era de se prever que algum movimento seria feito, né? E apesar da instabilidade que a gente está tendo geral, né, que podem vir a aflorar outros conflitos também em outras regiões, como vocês comentaram no começo, eu acredito e espero que a situação acabe, né, o mais pacífica que possível, porque seria desastroso não apenas para a Ucrânia, né? A economia mundial inteira está abalada, nós ainda não saímos nem da pandemia, né? Tá tudo um caos ainda, a gente está tentando se restabelecer para poder ter que lidar agora com um conflito bélico possível. E assim, acredito também que devido, né, a tantas potências terem, né, o poder bélico nuclear, que eles vão acabar se refreando com medo do outro atacá-lo com uma arma nuclear, que a gente já sabe, já ficou muito claro que é terrível, né? É terrível, desastroso, não só para a população local, mas para várias gerações, por muitas populações que vão, né, ser afetadas com isso. Então, eu espero, né, que seja pelo menos um conflito que dure pouco ou que termine de forma mais pacífica quanto possível. Eu só queria rapidamente só 2 pontos. Eu teve uma pergunta aqui do Lineker, né? Eu acho, Eu acho perguntando que é sobre o que assim a que gente pronuncia. acha, sobre o que a gente acha das páginas de fofoca, dando informação sem um mínimo de filtro sobre o conflito. De novo, e a mídia, né, a grande mídia, vamos dizer assim, a mídia consolidada, né, tem dificuldades em explicar de forma mais coerente, até por tempo, né, enfim, você está no Brasil, enfim, não existe um aprofundamento da explicação, ela fica muito no âmbito superficial, a gente não pode também esperar que perfis de fofoca, eu não sei quais são, né, enfim, a pergunta do nosso amigo aqui, não sei quais são esses perfis, eu não sei qual é o objetivo, né, enfim, o que eles cobrem no dia a dia para estarem falando sobre isso. Mas eu acho que uma informação, se ela é correta, mesmo que ela seja simples, ela é válida, né? Então, se você está anunciando que a Rússia invadiu a Ucrânia e que vários lugares foram bombardeados, eu acho que é válido para informar as pessoas, o público que está acontecendo no mundo. Né? Eu acho que apenas fica ruim quando a questão vai para um campo de sensacionalismo e fake news, né, e mentiras, e aí eu acho que eu sou meio contrário, bem contrário a isso. Mas de informações corretas, coerentes, eu acho que é válido você informar o seu seguidor, o seu leitor, enfim, independente do âmbito, né, que você atue. Se você, de repente, sei lá, faz perfil de fofoca
vezes que é importante para as pessoas estejam compartilhando a verdade. Outro ponto que eu queria falar é que a última declaração do Putin, a última reunião com outro chefe de Estado que o Putin teve antes desse momento foi com o presidente do primeiro-ministro do Azerbaijão, numa espécie de comemoração do Dia do Azerbaijão na Rússia, ou vice-versa, falando muito disso, de ações que o governo russo tem tomado com o Azerbaijão, da parceria, etc., mostrando mais uma vez que há uma conexão ali entre outros países que não havia com a Ucrânia. Então, acho que o grande problema tem muito aí, muito ligado aí, né? É verdade. Assim, em relação à pergunta do Oliniker, eu acho que é assim que fala, eu acredito que as páginas de fofoca não são onde você deve buscar a informação completa, que você, né, venha construir o seu argumento baseado nos sites de fofoca. O interessante é que vocês procurem, eu já tinha até comentado nos stories hoje, procurem fontes de especialistas para entender o que está acontecendo. Saber que está acontecendo é normal que todo mundo noticie, né? Senão a gente não estaria vivendo o mundo que a gente vive, né? Super conectado. Mas procurem informação com especialistas, porque existe muito charlatão, ainda tem também muitas pessoas que vão se aproveitar das informações, distorcer as informações, então tenham cuidado com aonde vocês estão buscando. E também fazendo um... desculpa, Fernando. Desculpa, te cortei. Então, eu vou só responder a pergunta do nosso colega aqui, né, do Lineker. Eu acho que eu concordo um pouco com o Bernardo e com a Ilane, né, concordo meio a meio com os dois aí, nessas questões aí, que acho que a minha resposta é um pouco da dos dois aí. Eu acho que é importante, sim, né, talvez essa influência que os grandes portais até têm, mas realmente não pode ser muito raso. E a gente sabe que no site de fofoca ele só passa manchete, né? Ele não sabe. Por exemplo, ontem eu vi muito vídeo, né, da explosão, mas aí quem garante que isso já é o que aconteceu, né? Então tem que fazer um filtro, tem que buscar, porque até porque, querendo ou não, isso afeta demais a vida das pessoas, porque digamos que eu tenho um parente que mora lá em Kiev e ele não está sabendo de nada, e aí olha, está tendo uma explosão, né? Então as pessoas precisam ter essa noção mesmo dos filtros, porque realmente é um assunto que é muito delicado, e aí afeta, né? Por que eu acho que a política é tão importante, né? Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque ela é a única coisa que muda a vida de todo mundo e é um consenso, né? Você pode ter religião, futebol, enfim, qualquer coisa você pode ter várias, mas em política, tudo que a gente fizer, querendo ou não, concordando ou não, sendo meu presidente ou não, meu governador ou não, afeta a nossa vida. Então, o que acontece na Ucrânia vai afetar aqui com certeza, né? E aí também tem um lado humanitário, né? Querendo ou não, eu acho que é consenso aqui que a gente não quer uma guerra, não quer ver ninguém sendo dizimado, né? E é muito discrepante, né, a diferença de arsenal hoje que a Rússia tem, e a gente já teve muitos exemplos recentes aí, né, não precisa nem voltar em Segunda Guerra, refugiados, a gente pode pegar a crise do Kosovo nos últimos anos, a gente teve as guerras humanitárias e tal, então é muito complicado isso, né? Então eu acho que realmente a gente tem os momentos de fazer os memes, que são muito engraçados a maioria, né, mas precisa ter esse momento também de ter essa seriedade, e aí as pessoas precisam realmente buscar informação de qualidade, vídeos bem explicativos, um livro, né, que você pega direto da fonte, saber o que aconteceu direto, né, então a gente está dando nosso resumo aqui do que a gente, em geral, aprendeu e estudou e aprendeu aí e ensinou, né, mas é interessante que cada pessoa que, sei lá, que está vendo essa live aqui, que pega e faça essa reflexão. Eu queria até fazer uma recomendação, né, de um documentário que eu acho muito interessante sobre a mentalidade Putin, e essa semana eu vou falar muito sobre isso na RI na Veia. A gente está mais forte no LinkedIn, né, mas aqui também, agora com o Insta, acho que a gente vai fazer boas parcerias, que é o Putin, o Novo Czar. É um documentário que fala, né,
dessa, dessa transição, né, do Putin da KGB para o Putin presidente, que tem o domínio ali. E o último fator, né, nesse documentário cita bem como que a mentalidade dele é pragmática e insana. E ele convidou a Angela Merkel para, no documentário conta, né, ele levou a Angela Merkel para uma reunião, né, Alemanha e Rússia em Moscou, e ele sabe que ela tem um grande medo de cachorro, né? E o que ele fez? Ele colocou um cachorro enorme do lado dela, porque ele demonstra o poder dessa maneira, né? Ele precisa sempre validar, né, o poder bélico. Hoje, por sinal, a Rússia tem mais ogivas nucleares do que o próprio Estados Unidos. Então, a gente não sabe ainda, a gente vai ter que fazer uma série de vídeos aqui, gente, vamos ter que conversar outra quinta-feira aí novamente, e aí com mais gente, inclusive até com a Duda, que é uma colega minha, desculpa, Duda, não consegui te responder, a gente ia marcar, ela tá na live também, mandar um abraço para ela, e ela também é muito boa na questão de história, pode trazer um contexto mais aprofundado aí da Ucrânia, né? E a gente conversando aqui, eu acho que a gente trouxe boas reflexões hoje, gente. Sem dúvida, sem dúvida. Foi perfeita a sua análise. Eu acho que, pensando aqui para nós, né, no Brasil, as consequências imediatas a gente vai sentir aí, talvez, nas próximas semanas, principalmente na relação ao preço do combustível, talvez algum fator da agricultura possa sofrer, porque tem questão de fertilizantes da Rússia e meios agrícolas. Então, a gente pode ver alguns efeitos na economia que podem impactar diretamente a gente e que são complexos desse movimento. Não acredito que vá passar disso. Não vejo nenhum indício de que a Rússia vai para além da Ucrânia ou que vai haver uma resposta militar dentro da Ucrânia. Porém, Biden acabou de falar e eu não sei o que ele falou, então nenhum de nós sabemos, a gente, né, tem que dar uma olhada no que ele falou, porque de repente a gente pode estar falando que não vai ter e ele acabou de falar que vai ter. E aí, então, É verdade, a gente ainda está com algumas informações desencontradas, porque a gente fez a live ali quase que no momento do conflito em si, né? Então, a gente ainda tem muita coisa, muito pano para lavar, muita coisa para se desenrolar nessa história. A gente precisa, né, saber qual é o posicionamento dos países próximos, principalmente da Europa, as grandes potências econômicas que, né, que estão ascendendo na Ásia, aqui na América do Sul. Então, a gente precisa ainda ver o que vai ser falado pelo conjunto, né? Porque não se faz guerra só com um país, mas também não se faz paz só com um país, né? Então, a gente tem que ter cautela e aguardar os desdobramentos que vai ter em todo esse cenário, assim. Até a Suíça, se eu não me engano, que não costuma fazer pronunciamento, já falou que vai buscar pelo menos por sanções econômicas, assim, para Rússia, para ver se, né, eles dão uma equilibrada no que está acontecendo. Assim. É importante que realmente socorra. O cenário econômico, certeza que vai mudar, os preços vão aumentar sim, porque o petróleo, sem o petróleo a gente não faz nada, inclusive transportar os alimentos, os insumos mais primários que a gente precisa. Então, pode ser sim que venha aí mais um aumento de valores de inflação que com certeza vão ser assim, difíceis para o Brasil, que já está passando por um momento de inflação alta, né? Sim, e no ano de eleição também, né? É verdade, Que é é uma ano de coisa eleição. é uma coisa que a gente está muito nessa especulação agora financeira, né? De como vai ficar essa dupla aí, né? Que a gente tem concorrendo, né? E eu vejo que, finalizando aqui também a minha visão dos próximos passos, né? Realmente a gente vai ter que aguardar, como a Ilane falou, né? Sobre as movimentações
da Rússia e tal. E eu acho que, falando de Brasil aqui, a gente tem um grande caminho aí para entender o nosso papel, né? Como que a gente vai se portar como nação aí, se a gente vai ter que tomar uma decisão, se a gente vai, até que ponto o Brasil vai ter o papel da diplomacia que sempre teve, né? O país que mais cresceu no século passado, o país que é o país mais diplomático possível, que tem uma região muito complicada, né? Mas que não entra em guerra, tem histórico, né? Teve alguns conflitos, mas que não tem essa visão. Então, eu acho que é muito complicado essa questão, porque a gente se porta igual em 2008, 2009, quando a gente teve aquela questão do Irã, né, de quando o Brasil tomou uma posição de alinhamento e a comunidade internacional olhou um pouco assim para a gente, porque o Brasil realmente é um parceiro comercial muito importante e é diplomático com todo mundo. Então, exporta muito para a Rússia também, tanto que no próprio pronunciamento do Bolsonaro com Putin, né, ele ressaltou muito nessa questão da relação, porque o Brasil realmente ele é muito próximo de todos os players do mundo, né? Apesar dele ter um alinhamento ocidental, mas ele também tem relações boas com o Oriente, né? A gente teve recentemente o pessoal do BRICS da Índia, né, que veio para cá também, então, com a China, tirando as questões ideológicas, é uma boa relação, é o maior exportador, né? Então, como a gente vai exportar nisso é uma questão para reflexão, né? E que eu creio que vai ser um fator essencial. E no ano de eleição, esse assunto de relações internacionais, ao meu ver, tinha que ser um plano de governo, né? Tinha que ser uma estratégia, até para a gente poder reestruturar essa estrutura, reestruturar a organização, né, do Itamaraty, que é sempre muito respeitado, muito importante e muito ativa, né, na nossa comunidade internacional. Então, eu finalizo aqui, pelo menos pela minha parte, achando que a gente precisa avaliar esse papel do Brasil. Em relação aos Estados Unidos, diretamente com a Rússia, né, eu creio que realmente a gente esteja ou numa guerra híbrida, ou numa guerra fria, né, não numa terceira guerra mundial ainda, né, porque o que a gente fala aqui agora, provavelmente amanhã já é outra coisa, né, mas eu ainda tendo a ser um pouco otimista de que isso não vai avançar muito mais do que já avançou, né. Então, a gente não sabe o quanto de feridos que já teve, já tem alguns números sendo circulados, mas não são oficiais, algum número de mortes que provavelmente irá ter, né, mas avaliar como que a comunidade internacional vai fazer essa proteção, né, essa malha, e evitar que novos conflitos se criem ali em volta, né, porque, repetindo, Taiwan, China, Coreias brigando ali, é todo um momento de oportunismo para quem quer se aproveitar e tomar e ter poder, né. Pelo menos essa visão que eu vejo que a gente chegou em consenso aqui, e avaliar, né, por fim também, essas questões da Europa. E um último detalhe, né, muito importante, que eu acho que é o que gira o mundo hoje junto com o Xi Jinping, que é a presidência americana, né? A gente viu ontem o Trump falando, ele deu algumas declarações, e a estratégia dele é um pouco daquela, mesmo também fazendo um governo tão destrutivo contra o Biden, a estratégia dele eu avisei, né? Então, avaliar isso, porque o povo americano daqui a 2 anos vai fazer também uma votação, e a gente vai ver a análise, né, o exame de consciência que eles fizeram. Tomamos a decisão certa? Somos ainda a primeira economia? A gente tem que se meter em todos os conflitos do mundo? E qual que é o nosso papel nisso, né? A gente tem que financiar, tem que ser sempre um parceiro militar, tem que estar sempre em defesa do mundo, né? Porque muitos dos conflitos também que a gente viu que surgiram ao longo da história mundial tiveram diretamente o papel dos Estados Unidos de entrar em questões que não eram deles, né? Por exemplo, a gente teve uma guerra desnecessária como o Vietnã, a gente teve a influência da Operação Condor, né, que pegou toda a América Latina, teve também as questões na Nicarágua, no Panamá, né? A gente tem essa questão da Síria, que até hoje a gente tem uma massividade ali de drones que mataram diversas pessoas e que não são citados. Então, eu acho que isso que a gente está conversando aqui, a gente conseguiu chegar no consenso de como que as nações sempre agem, independente, né, das suas opiniões, por um oportunismo do momento, né? Então, a gente avaliar um pouco como que está mudando essa visão dos Estados Unidos, porque a China, eu acho que diretamente ela não vai chegar com tanques e etc. Ela vai usar
né, a parte do soft power, né? Ela vai criar as influências. Hoje ela tem muita influência aqui na América Latina, tem a Rota da Seda, os financiamentos na África, né, que ela pegou alguns países como Sri Lanka e fez acordos que eles têm 90 anos para pagar toda a dívida, né? Então, como que esses dois players, né, também vão contribuir junto com a Rússia? E a Rússia, a gente esperar, né, esse papel bélico deles mesmo, militar, é uma estratégia ousada, né, mas é porque também ela não tem hoje tanta grana quanto os dois primeiros para poder se manter lá. Eu vejo até que a Índia, né, tem mais chances de ser uma potência número um do que eles. Então, eu acho que é uma estratégia ousada também para poder ter mais influência no mundo hoje. E uma coisa que a gente não conseguiu se aprofundar muito, né, mas que também pode ficar para um próximo eventual capítulo nosso aqui, que é a questão de que se a Ucrânia entrar no OTAN, também a Rússia também vai ter que pensar no contragolpe, porque cada vez mais a malha ocidental está chegando perto deles, né? Então, eles não estão acostumados com isso. E a gente teve o Carlos 13º, e depois Napoleão, e depois Hitler, que tiveram as mesmas questões ali de ficarem muito próximo da Rússia, né? Então, eu acho que também é um movimento de defesa hoje dela muito arriscado. Eu também concordo com a Alice também, a minha parte, trazendo à tona essa relação entre Rússia e China, compartilhando com as pessoas também, de que a Rússia hoje ela é o braço armado, o braço de hard power da China, e a China o braço de soft power da Rússia, né? Quase que numa estratégia de simbiose entre os dois países, justamente por conta disso, né? A China tem um plano muito consistente, muito bem elaborado para o mundo todo, né? Como volta da grande economia, o grande império, né? A Rota da Seda, que enfim, foi amplamente divulgada aí, que abarca praticamente o mundo inteiro. Então, não há interesse da China também numa questão bélica diretamente com o Ocidente, né? Ela trata muito mais de suas questões ali com Taiwan, Hong Kong, tenta se manter apenas ali. Com relação à Ucrânia, eu acho que a minha esperança é de que, bom, o conflito já aconteceu, já está acontecendo, as pessoas já estão sendo afetadas, infelizmente, refugiados, mortos, civis e militares, uma coisa que a gente realmente não esperava ver dessa maneira e dessa magnitude, né? E talvez com essa velocidade, né, que aconteceu, mas eu não acho que vá passar disso. Acho que a Ucrânia vai ser uma DETAN, um tampão ali realmente para a região, para assegurar essas aspirações da Rússia e do Putin, justamente por conta do que a gente já falou aqui, né, falando dos econômicos e até as questões nucleares. E a Europa vai ter que se acostumar com isso, vai ter que se readequar a essas questões. A OTAN está preparada para se manter onde está, na fronteira da Ucrânia, e não permitir que haja nenhum outro avanço, até porque os países que fazem fronteira com a Ucrânia hoje, à exceção dos países da Bielorrússia, da Moldávia, são países da OTAN, então não há qualquer intenção também de um conflito. Então acho que as coisas vão se assentar por aí. Assim, também espero que as coisas se assentem por aí, para que não haja uma escalada maior, que ela seria sem precedente nenhum, né? Provavelmente nuclearizada, e isso afetaria o planeta inteiro, né? E acho que a gente não espera isso, né? Com relação, eu gostei muito dessa análise sobre o Itamaraty, né? Eu gostaria muito que a gente, enfim, estamos ganhando a eleição, é importante que a gente fale isso. A política está em tudo que a gente vive, está em tudo que a gente vê, tudo que a gente vê é política. A política é o teatro mais antigo na história da humanidade. E eu gostaria muito que a gente pudesse retomar um Itamaraty como a gente já teve anteriormente, né? Com uma política externa independente, com uma política externa pragmática, mesmo que a gente, como foi citado aqui, né, com alinhamento no caso do acordo de Teherã, né, do 2019, que seja feito de forma respeitosa, buscando a paz, buscando a nacional,
que esse é o ponto que a gente espera que o Brasil assuma como postura nacional. E eu encerro aqui minha participação também, esperando outras participações que a gente possa continuar falando desse ou de outros assuntos das relações internacionais e esperando que os danos sejam os menores possíveis, porque eles já ocorreram, pessoas já estão cuidadas, que a gente possa ter um desfecho com menos danos colaterais possíveis. É verdade, assim, com certeza vocês estão convidadíssimos para vir participar de outras lives, de colaborações com posts, o que tiver na mente de vocês, porque foi riquíssimo, né, o nosso debate, foi, assim, uma discussão para deixar a situação um pouco mais clara para quem não tem, né, tanto entendimento sobre o assunto, que não é especialista também, né, sobre o assunto. Achei interessante a colocação de vocês, né, o Itamaraty realmente tem uma política muito mais de Estado do que de governo, né, e assim, a gente espera que, né, continue mantendo uma política mais alinhada, né? Sem tanta interferência de quem está lá, né, no poder, qual é o presidente, porque o Brasil não se resume ao presidente, assim como, né, o presidente não se resume ao Itamaraty, né? Mas é uma política que deve sim ser abordada. Achei muito interessante a colocação de vocês que deveria sim existir um pensamento, né, mais aprofundado dos possíveis, né, candidatos sobre o assunto, para a gente poder entender melhor o posicionamento deles, entender mais o que eles têm, né, a oferecer à sociedade internacional, porque a gente não é um bloquinho, né, pequenininho que fica lá isolado. Na verdade, o Brasil é um grande player, né? Tanto que a gente tem o primeiro discurso da ONU toda vez, né? Então, precisamos sim entender a magnitude da atuação brasileira e também entender como se posicionar, né, nesses momentos de crises, né? Vamos colocar assim, né? Por enquanto, de crises de segurança, crises, né, de econômicas. Então, vamos aí ser um pouquinho mais consciente, tentar analisar melhor, né, as nossas opções e buscar informação em fontes confiáveis que tenham, né, sua especialização sobre o assunto, né? Porque não adianta nada a gente chegar aqui e conversar sobre isso e daqui a pouco, né, as mídias, né, mais rasas comentarem qualquer coisa e isso aí ficar como verdade absoluta sobre o assunto. Então, a gente precisa ter uma construção ainda sobre, né, como se portar nessas situações. Mas eu estou muito feliz de receber aqui vocês, apesar do tema e da situação, né? Espero poder contar com vocês aqui mais algumas vezes. Considerações finais? Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, foi uma honra participar aqui com vocês dois. Me coloco à disposição, tanto do R na Veia, quanto do internacionalismo, é uma coisa querida. Coloco à disposição aí para discussões futuras e para análises, que precisarem, estou à disposição. Maravilha, pessoal. Eu também só agradeço aqui pelo intercâmbio, né? Acho que não tem melhor processo para ensinar do que aprender, né? E aqui acho que foi isso que a gente aconteceu hoje, que foi essa troca aí. Então, aprendi muito também com vocês dois aqui, também com os nossos, né, ouvintes aí hoje. A gente fez um pouco, acertou ali, né, as métricas ali, a gente acho que faz outras depois, acho que também por isso algumas pessoas não conseguiram entrar, né, também o horário um pouco complicado, mas é uma situação meio que urgente, né, então a gente precisava falar mesmo do assunto. E acho que é isso, né, a gente poder promover esse diálogo aqui. E agradecer o convite, né? Eu acho que a gente precisa fazer isso mesmo, seja não só no Internacionalismo, né? De fazer também mais vezes também com o Bernardo, fazer também no R na Veia,
e conheçam, né? Conheçam os projetos. Eu vou fazer a divulgação aqui de vocês dois também para minha base e vamos fazer mais collabs, porque foi muito boa a experiência. A gente fez várias conversas aqui. A gente também trazer mais pessoas, né? Trazer gente que também traga também outras visões mais macros, né? Mais específicas, enfim. Fato é que a conversa foi muito boa. Se a gente pudesse aqui do jeito que a gente está, acho que a gente ficaria até às 7, 8 horas aí. É verdade. Então, foi muito bacana. E o assunto é extremo, né? É complexo, né? A gente tentou aqui fazer uma receita de bolo aqui, mas ainda querendo ou não, né? Tem muitos detalhes para se desenrolar. Então, eu acho que talvez se a gente conseguiu deixar algum aprendizado aqui, algum conhecimento para o pessoal, acho que isso é o que basta e faz a gente ganhar o dia, né? E promover esse diálogo, porque a conversa que a gente está tendo aqui, outras pessoas também vão ter, né, em outros lugares. Olha, puta, olha o que o cara falou lá, olha, informação isso, mas eu vou pesquisar, né? Olha, eu vou pegar, vou ver o que o Bernardo falou, o Ilane falou, o documentário que o Luiz falou, e vou criar minha opinião para que eu também não fique só ouvindo e sendo tenha uma ação passiva ali, né? Que eu tenha a efetividade de construir meu pensamento. É essa a ideia que a gente tem aqui no R na Veia, e acho que vocês também têm uma ideia semelhante. Né? E é isso, gente. Não tenho mais o que falar. Só É agradecer mesmo pelo verdade. convite. É verdade, dá para a gente simplificar a linguagem, mas não dá para simplificar o acontecimento, né? Que é muito complexo e com certeza vai demandar muito mais conversa, muito mais lives. Com certeza vai ficar para a história, livros de história, se ainda existirem no futuro, né? Vai estar aí para os alunos estudarem sobre o assunto, porque é um momento marcante. E é o momento que entra a história agora, né? A gente vai ter que reeditar todo esse mapa mundo daqui a alguns anos. É verdade. O meu aqui já é desatualizado, o que eu tenho aqui é desatualizado. Isso já é natural, né? Os livros de história já estão sendo já repassados, aí para a gente criar novos aí. Eu vivi em Yugoslávia, então assim, eu via a Yugoslávia, porque não existe mais a Yugoslávia. Eu vivi em Yugoslávia. Os últimos anos estivemos realmente nos loucos anos 20 aí, né? Exatamente, faz parte. E eu quero deixar aqui também um convite, às 18 horas, que está no YouTube, o pessoal da rede, e às 21 também, falando sobre esse assunto aí, exaustivamente, citando meu querido Maurício Santoro, a vida de analista político no Brasil não é nada fácil. Realmente. Vou reforçar, né, pessoal, quem ainda não conhece, né, o Bernardo, convenhamos, né, vá lá prestigiar hoje as lives que ele está fazendo. Ele tem uma produção muito rica, né, sobre todos esses cenários que a gente está vendo acontecendo. Ele dialoga muito bem e tem feito muitas lives desde o ano passado. É muita live mesmo. Você tem uma contabilização, mais ou menos, de quantas lives já? Tem. De 2020 até hoje, eu já passei de 100 lives. Foram 108 lives. Sobre diversos assuntos. Olha aí. Política, né? Já é um apresentador nato, já. Então, vamos lá prestigiar o canal dele, o canal do RI na Veia também. Vamos lá conhecer, que é um canal que está começando agora, assim como o Internacionales, a gente está construindo ali uma forma ainda de se comunicar aqui no Instagram. Então, vamos lá conhecer, prestigiar o trabalho, criar as nossas próprias, né, teorias, né? Inclusive no LinkedIn também, né? Que LinkedIn também é eu ainda tô no caminho inverso de vocês, né? Tô trazendo a base do LinkedIn pro Insta, e vocês já têm uma base no Insta muito legal, né? Eu também tô tentando adaptar essa linguagem também. É verdade, a linguagem do Insta tem que ser mais simples, né? Desde escrita até live, estou à disposição de ambos. Isso aí.
Obrigado, vamos encerrar para não atrapalhar, né, os compromissos de vocês, que eu sei que tem, né? E a gente passou bastante, era para ser só uma horinha, e a gente já está falando há um tempão, mas quando for possível, vamos retornar aqui, falar mais sobre o assunto. E lembrem-se, gente, procure informação com bastante cuidado, porque se informar por fake news ou por sites de fofoca não é o melhor jeito de se informar em questões tão complexas. É isso. Tchau, tchau. Obrigado. Vocês querem falar mais alguma coisa? Também. Obrigado. Eu? Não. Tranquilo. Obrigado, pessoal. Ok, então, tchau, tchau. Deixem nos comentários se vocês quiserem mais, né? Que vai ficar salvo a live no meu perfil. Então, comentem à vontade, compartilhem com os amigos. E é isso. Tchau, tchau.